Então, continuando a apresentação do Diego, eu convidei para falar sobre liberdade de expressão e internet, porque o Diego, ele tem um grande conhecimento nessa área, ele é um cara que tem doutorado em... que mesmo, Diego? Em ciências políticas, né? É numa ciência menor chamada ciência política. Em ciências políticas, também é advogado, conhece bastante de governança da internet e tem um ponto de vista muito interessante sobre isso e vai trazer para vocês. Boa tarde a todas e todos. Sim, antes de mais nada, eu só queria dizer que é um prazer assim, trabalhar com a Tanara. Ela foi muito generosa quando ela me alçou ao patamar de amigo, né? E basicamente, assim, a minha intenção aqui com isso não é dar nenhuma palestra, nem nenhuma aula, mas é a gente enquanto grupo discutir um pouco sobre o que a gente entende por esse tópico de liberdade de expressão na internet, nesse contexto em que está tudo tão bagunçado, assim, né? Todo esse debate sobre desinformação, os diferentes tipos de aplicativos que a gente usa, né? Essa concepção de que a internet é uma coisa só versus a concepção de que a internet é uma coisa muito plural, cheia de aplicativos diferentes, a cada dia a gente descobre uma coisa nova, tem uma parafernália de equipamentos que estão espalhadas pelo planeta que a gente não entende e não consegue muito bem capturar, assim, a partir da nossa própria perspectiva. Então, a Tanara pediu para que eu me apresentasse, então ela já falou que eu trabalhei no Comitê Gestor da Internet no Brasil, ela também falou que eu sou advogado e que eu sou doutor em ciência política, e nesse espaço, nessa trajetória, enquanto eu ainda estava na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, antes do CGI, eu estudei esse bicho bem complexo que é governança da internet. Depois a gente pode falar sobre isso porque isso não vem ao caso, mas o que é importante que vocês saibam é que hoje eu trabalho numa organização chamada Internet Society, ou ISOC. A ISOC é essa espécie de associação que está em todo o planeta. Ela foi criada em 92 e ela foi criada justamente por aqueles pioneiros da internet que lá na década de 80, no início dos 90, eram encarregados por várias redes que estavam espalhadas pelo mundo e que depois se juntaram para formar isso que a gente chama de internet. Essa organização hoje ela tem dois papéis principais. O primeiro é que ela é a mantenedora do IETF, e o IETF, eu não sei se a Tanara já falou para vocês, mas ele é a organização, o espaço onde as tecnologias e os padrões internet são discutidos e são desenvolvidos, né? Então, o protocolo IP, alguns protocolos de criptografia que garantem que o tráfego de internet seja mais seguro, e outras coisas desse tipo, né, os sistemas de endereçamento da internet, eles são todos desenvolvidos neste espaço, e a organização para a qual eu trabalho mantém o funcionamento desse fórum. Em paralelo, essa organização faz duas coisas, ela trabalha para que, a internet cresça pelo mundo, ou seja, que a infraestrutura vá avançando, né, e a nossa principal missão institucional é conectar aqueles que não estão conectados, e fazer com que aqueles que já estão conectados não sejam perdidos pelo caminho, porque a conexão é ruim, porque eles têm desestímulos a usar a internet de todo tipo, seja pela qualidade da conexão, e seja pelos riscos pessoais, seja pela dificuldade de uso, seja por aquilo que vocês pensarem como sendo um obstáculo ao uso da internet no dia a dia. E como eu sei que vocês estão numa zona do país que tem muitos problemas de conectividade em virtude da geografia, né, em virtude da posição que vocês têm especificamente no mapa do país, talvez a gente possa voltar aqui numa outra aula, já estou até me oferecendo, Tanara, para a gente falar sobre essa dinâmica de conectar os lugares que não estão conectados. Mas a gente também trabalha para garantir que a internet seja mais forte onde ela já existe, seja mais segura para os usuários, para que os usuários possam se comunicar sem
sem medo de estarem sendo vigiados, sem medo de terem suas comunicações devassadas, e a gente trabalha em uma série de projetos que eu não vou ficar enchendo o saco de vocês com eles agora, tá? Mas tudo isso, eu sou o Diego, eu conheci a Tanara porque eu servia ela no Comitê Gestor da Internet no Brasil, e hoje eu trabalho nesse monstrengo aí que a gente chama de Internet Society, e que eu tenho certeza que a gente pode seguir conversando a respeito disso. Sobretudo vocês que têm um viés de formação mais técnico, eu convido vocês a verem o site da Internet Society, que é internetsociety.org, porque a gente tem um montão de material sobre várias coisas que vão desde o funcionamento da criptografia até quais são os problemas quando um país manda bloquear alguma coisa, como aconteceu alguns anos atrás com o WhatsApp, passando por coisas sobre quais são os diferentes tipos de uso que o espectro eletromagnético pode ter para gerar redes de conectividade local que podem depois ser conectadas à internet. Ou seja, tem um montão de material aí que depois, se vocês quiserem... Inclusive fazer parte do capítulo Brasil, né, Diego? Exato, e aí esse era o último ponto que eu ia falar sobre o jabá institucional, e vocês podem me mandar e-mails ou me adicionar no Twitter, no Instagram, no TikTok, em qualquer uma das redes sociais que vocês usam, porque eu estou em todas. Ainda, claro, antes de passar o projeto de lei de fake news, mas para tirar essas dúvidas e para pedir material e para pedir guia, porque o meu papel é justamente o de garantir, na Internet Society, na América Latina e no Caribe, que os diferentes grupos, né, os estudantes, a academia, o setor privado, os governos, eles tenham acesso a todo esse material que a gente produz. Cada país tem um capítulo nacional, né? Eu trabalho para a organização, eu trabalho para essa organização que está fora do país. Mas os diferentes associados, locais, nacionais, eles se juntam em capítulos. E vocês podem se associar gratuitamente ao capítulo brasileiro. E aí vocês podem depois me pedir mais informações. A própria Tanara, ou professora Tanara, desculpa, Tanara, sem levar a deferência, mas ela tem trabalhado e tem cooperado em inúmeras ações com o capítulo brasileiro. É um espaço muito legal para vocês saírem um pouco da sala de aula e se envolverem um pouco mais com vários projetos e várias discussões públicas e várias discussões políticas que dizem respeito à tecnologia, e obviamente, claro, que se vocês tiverem um interesse em se envolver com essas coisas, fica aí o meu contato, fica aí o capítulo brasileiro da ISO como primeiro ponto de entrada de vocês para esse maravilhoso ecossistema que é a governança da internet. Gente, olha só, entrando no que realmente interessa para a gente. O que realmente interessa para a gente é esse plano, que agora eu me dei conta, eu comecei com um plano de 3 partes, mas ele tem 4 partes. É porque originalmente, eu não ia falar sobre essa parte número 2, que é liberdade de expressão em internet. Mas, no final das contas, a parte número 2 é a parte mais interessante dessa apresentação. Porque ela é basicamente um conjunto de casos que ajudam a gente a entender do que se trata o tema liberdade de expressão em tudo aquilo que diga respeito à internet. A gente vai falar desde a pornochanchada que a Xuxa, vocês devem, não sei se a geração de vocês conhece a Xuxa, mas a Xuxa é um grande ídolo da minha geração, e a gente vai falar desde essa pornochanchada até algumas outras coisas mais recentes que aconteceram com algumas pessoas que vocês conhecem efetivamente, desde o presidente Trump ao presidente Bolsonaro, e coisas que aconteceram muito recentemente. E eu tentei dar um panorama histórico nessa parte 2 dos anos 2000, do início dos anos 2000. Eu tenho medo de perguntar a idade do grupo, Tanara, porque pode ter gente que nasceu aí pelo final dos 90 e início dos anos 2000, né? Mas essa é a parte mais legal da apresentação, tá? E por mim a gente podia ficar o tempo inteiro só nessa segunda parte. Mas eu preciso ser responsável também, e aí a gente vai ver que a parte 1, a parte 3 e a parte 4 são um pouco daquele ferramental teórico que vocês vão precisar para quando vocês efetivamente forem trabalhar com o tema ou forem pensar com o tema.
pensar o tema, seja no desenvolvimento de coisas aí dentro do próprio curso que vocês fazem, ou até mesmo nos trabalhos, inclusive pela perspectiva mais técnica mesmo de tudo aquilo que diz respeito às tecnologias de internet, tá? Mas o que eu pensei para a gente hoje é, em primeiro lugar, a gente conversar um pouco sobre o que é liberdade de expressão e do que a gente está falando quando a gente escuta essa expressão. Aí, depois disso, a gente vai entrar nesses casos e anedotas relacionadas à internet. Aí a gente entra na parte mais chata da aula, que é sobre o que significa regular a internet, qual é o tipo de regulação que funciona e qual é o tipo de regulação que não funciona. E aí, no final, a gente explica para vocês de que forma o Marco Civil da Internet no Brasil, ele tentou resolver esse problema para garantir a liberdade de expressão, ao mesmo tempo em que ele garante que a internet funcione de forma razoável, que ele tentou garantir que os provedores de internet não atentem contra os nossos direitos e passou a trazer uma série de regras que precisam ser observadas por todos aqueles que trabalham na área técnica também. Tá bom. Eu queria chamar a atenção, gente, para uma coisa que é muito importante. Vocês todos capturaram muito bem a parte da exposição daquilo que a gente efetivamente pensa, das opiniões que a gente tem e tudo mais, né? Mas eu noto que vocês ficaram restritos à ideia de que liberdade de expressão necessariamente ela tem que ver com a expressão. Parece intuitivo, né? Porque só há liberdade de expressão quando a gente expressa algo. E por isso eu queria começar essa aula, assim, essa nossa conversa, com a definição fundamental de o que a gente entende por liberdade de expressão, que está na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, que foi aquele mega documento que foi construído no final da Segunda Guerra Mundial, né, porque vocês sabem que as duas grandes guerras mundiais, elas atropelaram todos os direitos possíveis dos seres humanos, e as duas grandes guerras mundiais trataram os seres humanos basicamente como descartáveis. Em torno de 50 milhões de pessoas morreram nesse conflito, e o pós-Segunda Guerra Mundial, o imediato pós-Segunda Guerra Mundial, foi um momento de reflexão a respeito de o que a gente precisa fazer para garantir um mínimo de civilidade na coexistência entre os diferentes povos e nas relações que os diferentes governos têm com os seus indivíduos. E a definição que veio desse movimento, desse processo, diz o seguinte: todo indivíduo tem direito à liberdade de opinião e de expressão, o que implica o direito de não ser inquietado, incomodado, molestado pelas suas opiniões, e o de procurar receber e difundir, sem consideração de fronteiras, informações e ideias por qualquer meio de expressão. Tá? Então, assim, os próximos slides todos, eles são esse mesmo slide, só que eu vou ressaltar alguns pontos específicos desse conceito para a gente ir montando um quebra-cabeça um pouco mais amplo do que esse que vocês apresentaram, que é expressão do pensamento, que tem alguns limites, mas a gente vai entender exatamente o que vem antes da liberdade de exprimir o pensamento e o que vem depois que a gente efetivamente faz isso. Tá claro isso? Quero dizer o seguinte: essa liberdade de expressão, ela é, digamos assim, o ponto intermediário. Antes de a gente efetivamente agir no mundo exterior, tem algumas coisas que são importantes da gente considerar. Depois que a gente age no mundo exterior, os efeitos práticos do exercício da liberdade de expressão impõem também que a gente considere outras coisas, tá? Então, vamos lá. Se a gente ficar só na palavra liberdade, a gente vai ter que levar em consideração que liberdade não é só... que liberdade basicamente é a ausência de restrições físicas ou morais
em relação a terceiros, que a gente não esteja limitado à vontade dos outros, que a gente faça, pense o que der na telha, do jeito que a gente quiser, certo? Essa nossa vontade individual, ela não necessariamente precisa ser exteriorizada, né? Então, assim, nas vezes em que o Diego, assessor do CGI, ele efetivamente odiou os conselheiros do CGI, a Tanara sabe que isso aconteceu muitas vezes, não necessariamente eu abri a boca para falar isso, eu não necessariamente mandei uma mensagem xingando, mas em várias ocasiões eu mandei essa mensagem xingando, né? Mas é importante a gente levar em consideração, e aí eu vou passar para o próximo slide, que tem um espaço de intimidade, de individualidade, de opinião, que faz parte como um antecedente desse direito à liberdade de expressão, certo? Então, por isso que é importante a gente ressaltar essa dimensão mais interna, que não tem nenhuma restrição jurídica possível. Eu posso pensar o que eu bem entender de quem eu bem quiser, e isso precisa ser protegido, e eu não posso ser punido de forma alguma pelo meu pensamento. A gente tem vivido um mundo hoje em que o simples fato de eu ser simpático à ideia do comunismo já me faz ser uma pessoa desprezível. Mas eu tenho um espaço único no mundo em que eu posso ser comunista sem nenhum problema e ser muito feliz e contente, que é o meu pensamento e o que acontece dentro da minha cabeça, certo? Entretanto, quando a gente atua, e aí eu acho que vocês capturaram isso muito bem, né? Quando a gente atua, quando a gente expressa o pensamento, seja mediante um xingamento, seja mediante a emissão de uma opinião, seja mediante o compartilhamento de uma informação, seja mediante dando um tapão em alguém que a gente não gosta, né? A gente entra no ramo em que o direito regula a vida em sociedade, e como eu disse a vocês, quando o nosso direito, eu acho que foi, não sei se foi o Fernando ou alguém que escreveu no chat, mas quando um direito entra no espaço que também é direito do outro, aí a gente tem uma coisa chamada a gente tem umas coisas que a gente chama de normas jurídicas, regras jurídicas, que fazem com que a gente precise definir qual é o limite da liberdade ou do exercício da liberdade de expressão de cada um. Tá claro isso até aqui? Então, assim, a primeira coisa que vocês precisam guardar disso é que, apesar de a gente ter um impulso a sempre dizer que liberdade de expressão é sempre expressão, é importante que a gente reconheça que ela tem também essa dinâmica de liberdade de opinião, porque isso leva a gente para o direito que a gente tem de a gente não ser incomodado por essas opiniões. E essas opiniões, como a gente vai ver já, elas não são só opiniões do tipo, eu acho isso ou eu acho aquilo, né? Essa opinião, essa faceta interna que a gente tem como resultado das nossas reflexões pessoais, individuais, do nosso pensamento, da nossa forma de perceber o mundo, elas se refletem, por exemplo, na nossa espiritualidade, elas se refletem na forma com a qual a gente processa o mundo que está em volta da gente, tá? Então, assim, além disso, talvez a primeira coisa, antes de vocês saberem que liberdade de expressão não é só expressão, mas é também o que vem antes de a gente colocar a público o que a gente pensa, colocar a público o que a gente gosta, colocar a público o que a gente acredita, ela envolve também esse direito de a gente não ser molestado só pelo fato de que a gente acredita em algo ou que a gente não acredita em algo. E aí depois a gente pode perguntar, por exemplo, se é legítimo que as pessoas acreditem em coisas que são odiosas, como, por exemplo, o nazismo. Tá? E eu trago justamente essa palavra aqui, que é uma palavra carregada e pesada, para mostrar para vocês que um dos primeiros casos que envolve a discussão de liberdade de expressão na internet tem a ver com
duas percepções diferentes, dois níveis de tolerâncias diferentes a respeito de pessoas avançando ou externando algum tipo de apreço ao nazismo da Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Tá claro isso até aqui? Eu prometo que vai ficar melhor e a cabeça da gente vai doer menos daqui a pouco. Além de não ser molestado pelas nossas opiniões, aqui a gente já entra mais na parte externa desse direito à liberdade de expressão, tá? Que envolve toda a liberdade que a gente tem de procurar, de receber de quem quer que seja, por qualquer fonte que a gente tenha possível, e de espalhar informações, ideias, teorias, por todo e qualquer meio disponível, seja por escrito, seja por um vídeo, seja por meio de fotografia, seja por meio do exercício da nossa profissão, do jeito que a gente bem entender, tá? Claro isso? E aí eu queria só marcar a última coisa, que é muito importante, que é essa questão aqui, sem consideração de fronteiras, tá? Eu quero dizer o seguinte, é preciso que a gente leve em consideração que este direito, ele vem da Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Essa Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela quer dizer, primeiro, que ela se aplica a todos nós. Porque durante muito tempo existiu a expressão pública, existiu a liberdade de acreditar naquilo que a gente bem entende, mas ele nunca foi na história, e continua não sendo até hoje, o direito de todos os indivíduos, de todas as pessoas, de todos os lugares, porque varia muito a condição existente para o exercício desse direito. Obviamente que em 2020, esse direito ele é muito mais difundido do que no contexto do Brasil escravocrata, onde os senhores de escravos tinham a prerrogativa e o direito de participar de todos os atos da esfera pública. As esposas e as filhas dos senhores de escravos não tinham essa mesma liberdade. Escravos, independentemente de gênero, eles tinham ainda menos a possibilidade de contar com qualquer opinião, de expressar aquilo que eles queriam. Algumas das artes, algumas das religiões dos escravos, por exemplo, elas eram absolutamente proibidas, elas eram combatidas, elas eram massacradas sempre que descobertas, seja pela igreja, seja pelos senhores, seja pela sociedade em geral. Então, assim, o primeiro ponto, a partir de 1950, né, década de 50, a gente começa a tentar trabalhar para que todos os indivíduos, independentemente de qualquer aspecto socioeconômico, demográfico ou algo do gênero, tenha a possibilidade de exercer esse direito, de ter a opinião que ele quiser e de expressar aquilo que ele bem entender, com o destino que ele bem entender, por onde ele bem entender, e ao mesmo tempo também de ir buscar todo tipo de informação que ele quiser. Tá claro isso? Então, assim, esse é basicamente o conceito. Esses são todos os componentes que essas 4 linhas aí trazem. É absolutamente complexo, é absolutamente difícil, né? Assim, um monte de componentes diferentes, com um monte de desdobramentos e um monte de ramos. E aí eu vou trazer 2 exemplos de como esse direito universal, a liberdade de expressão, ele se reflete em 2 casos. Eu vou mostrar para vocês o caso dos Estados Unidos, não é porque eu gosto dos Estados Unidos, pelo contrário, mas é porque eles têm o que seria o modelo de cláusula constitucional que influenciou a adoção da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
tá? E depois eu vou apresentar a forma com a qual a gente consagrou esse direito à liberdade de expressão na Constituição Federal Brasileira, de 1988, né? Vocês vejam que os Estados Unidos adotou a Constituição, a primeira emenda à Constituição deles, praticamente 200 anos antes da gente, né? E ainda assim, vocês vão ver que há muita semelhança no conteúdo do direito à liberdade de expressão nos Estados Unidos e no Brasil. E a gente vai terminar essa primeira parte comigo tentando mostrar para vocês de que, apesar de serem muito semelhantes as cláusulas de proteção à liberdade de expressão em cada um dos países, a aplicabilidade prática muda também de acordo com a cultura local, com a natureza das relações sociais locais e com o ambiente político em que isso acontece, tá? Então, assim, nos Estados Unidos, a cláusula fundamental de liberdade de expressão o Congresso não deverá fazer qualquer lei, ou seja, o Estado americano não pode tratar do estabelecimento de religião ou proibir o livre exercício da religião, qualquer que seja ela. Ele não pode restringir a liberdade de expressão das pessoas, não pode restringir a liberdade de imprensa, né, o trabalho dos jornalistas. Ele não pode restringir o direito das pessoas se reunirem pacificamente em qualquer local e nem de fazerem pedidos diretamente ao governo para que sejam feitas reparações de queixas. Tá? Mas vamos notar o seguinte, em 1791, os Estados Unidos ainda era escravocrata, por exemplo, né? E se vocês lembram da história dos Estados Unidos, até a década de 60, 70, vigorava um regime de exclusão racial explícita nos Estados Unidos. No Brasil, a gente não teve esse regime de segregação racial explícito porque a gente ficou construindo a ideia e o mito de que a sociedade brasileira, depois da abolição da escravatura, não é racista e tudo mais, mas na prática, nos dois espaços, a pergunta que vocês têm que sempre fazer quando estão avaliando algum direito fundamental, é saber se por um acaso esse direito fundamental é gozado, ele é aproveitado igualmente por todos os cidadãos, tá? Independentemente disso, os Estados Unidos é hoje o país onde a gente diz que a liberdade de expressão é mais ampla e restrita, tá? Tem uma longa trajetória de decisões judiciais lá nos Estados Unidos que dá a impressão de que esse é um direito absoluto de todo e qualquer americano e que ele se sobrepõe aos outros direitos. Então, eu tenho o direito de falar o que eu quiser, a hora que eu quiser, do jeito que eu quiser, e tem só uma única exceção para o direito à liberdade de expressão nos Estados Unidos, que é que com a minha fala, que com a minha ação, que com a manifestação do meu pensamento, por qualquer meio, seja numa rede social, seja na imprensa, seja pessoalmente, né, que eu gere um perigo claro e eminente, sim, iminente, na verdade, né, muito próximo à propriedade de alguém ou à vida de uma pessoa. Tá? Então, basicamente é o seguinte, eu tenho o direito de falar o que eu quiser. Esse meu direito ele vai ser um pouco restringido se eu estiver no meio de um show ou de um teatro e eu gritar fogo, e eu alardear esse espaço, porque eu vou estar causando um perigo de aglomeração e de multidão se movimentando muito rápido, que pode trazer risco às vidas das pessoas. Nesse contexto, por exemplo, os Estados Unidos é muito, mas muito tolerante, por exemplo, com grupos neonazistas, com grupos que admiram a figura do Hitler, com grupos que falam impropérios
sobre as mulheres, que falam impropérios sobre todos os tipos de minoria, né? Eu, por exemplo, falar o seguinte, eu falar que vamos lá, transportemos todo o Brasil para os Estados Unidos e eu falar que nenhum gaúcho presta, ou eu falar que todos os gaúchos devem morrer, eu estou falando isso porque eu sou gaúcho, tá, gente? É permitido, não é considerado uma agressão nos Estados Unidos, exceto se eu tiver em público, no meio de um bando de gaúcho, com um bando de, sei lá, paranaense ou catarinense que não gosta de gaúcho, e eu dizer assim, todos os gaúchos agora precisam morrer, e eu incentivar a violência de um grupo contra o outro. Tá claro isso? Eu quero dizer o seguinte, os Estados Unidos é um país ultra tolerante com as expressões de todo tipo, tá? E é importante que vocês guardem isso, porque a gente precisa lembrar que a internet, apesar de ela ser uma tecnologia, uma ferramenta global, a internet que chega até a gente, né, as aplicações de internet que chegam até a gente, elas são basicamente moldadas e moduladas nos seus termos de uso pelo direito dos Estados Unidos, né? Tá claro isso? Eu perdi um texto do Lucas Lima, e sempre que eu leio Lucas Lima, eu lembro daquela música Tchê, Tchererê, Tchê, Tchê, Tchererê, Tchê, Tchê. Desculpa pela piada, mas é que sempre me vem à cabeça. Gustavo Lima, esse não é o Lucas Lima. Puxa, perdão. E ele falou, inicialmente, o texto da Declaração Universal dos Direitos Humanos foi criado como uma resolução, só um texto de recomendação. Sim, a Declaração Universal dos Direitos Humanos é uma espécie de documento base que os países criaram no âmbito internacional para guiar a confecção de outros textos e outras leis, porque cada país, lembrem-se das fronteiras, é independente para fazer dentro das suas fronteiras aquilo que ele bem entender. Então, os Estados Unidos, ele efetivamente fala do universalismo e fala, na década de 50, a respeito desse direito à liberdade de expressão no âmbito internacional, mas dentro do seu país vigora, na década de 50 e na década de 60, um regime de apartheid, de segregação racial que não combina com isso que acontece no plano internacional. Aí talvez na terceira aula que eu venha a dar com a Tanara aqui para vocês, a gente pode falar sobre relações internacionais e do quão complexo é esse nível entre o doméstico e o internacional, mas no finalzinho da aula a gente vai falar sobre isso, quando a gente fala sobre marco civil. Tá claro isso? Agora vejam o seguinte... O Diego vai ser professor visitante do ICOMP, e a gente cria uma disciplina para ele, que ele dá todas as aulas. Perfeito. Olha só, para a gente acelerar muito aqui, essa é a confusão, um pouquinho da confusão da nossa Constituição Federal. Mas eu gosto dela porque ela desdobra tudo aquilo que a gente falou aqui no início em vários pontos diferentes. Então a gente tem a manifestação do pensamento, como vocês falaram. Marquei vedado o anonimato porque a gente vai fazer um exercício sobre isso. A liberdade de consciência e crença, ou seja, aquela dinâmica de pensar o que quiser e acreditar no que quiser, né? E isso tem um desdobramento prático que a gente pode manifestar essa nossa liberdade de consciência pelo exercício de cultos religiosos que a gente bem entender, né? E daí também decorre um terceiro direito, que é a proteção aos locais de cultos, às liturgias que a gente desempenha, né? De qualquer forma, a Constituição brasileira também diz que ninguém vai ser privado dos seus direitos, ninguém vai ter negado o acesso a um estádio de futebol, ou ninguém vai efetivamente ter negado um benefício social porque ele tem uma convicção filosófica ou política, por mais que eu adoraria que a gente pudesse proibir determinadas coisas a quem pensa que a Terra é plana, sabe? Mas a gente precisa tolerar e a gente precisa conviver com o fato de que tem gente que tem convicção filosófica, tem convicção científica de que a Terra não é eu nem lembro qual é a forma da Terra, mas a Terra não é exatamente redonda, ela é um geóide meio estranho. Mas olha, da mesma forma, essa ideia de convicção, de opinião, de íntima crença, ela se desdobra a liberdade que a gente tem de escolher o trabalho que a gente bem quiser,
de a gente desenvolver o ofício ou a profissão que a gente bem entender. Obviamente, claro que se a profissão for regulamentada, a gente tem que atender o que está na lei, né? Mas notem, o direito de liberdade de expressão e de a gente se manifestar, ele tem como requisito o fato de que a gente também tem que ser livre para acessar toda a informação possível e toda a informação que a gente efetivamente tiver ao alcance da gente. E mais ainda, tem um comando ainda mais específico, que é o setor público tem que franquear o acesso à informação que é pública a todos os cidadãos. E aí tem duas coisas, só para terminar aqui, que eu acho que são importantes, né, que a gente muitas vezes esquece quando a gente fala sobre liberdade de expressão. Geralmente, quando a gente fala sobre liberdade de expressão, a gente sempre pensa em opinião, né, a gente sempre pensa nisso que a gente vê bastante ultimamente, é cada um falar aquilo que efetivamente pensa. Mas eu estou tentando levar a nossa discussão para que vocês entendam o quão sério é o direito à liberdade de expressão, porque ele diz respeito à religião, ele diz respeito ao trabalho, ele diz respeito também à expressão artística, à expressão científica, né? Ele diz respeito à possibilidade de exercício de comunicação para grandes grupos e também a própria liberdade de as pessoas se associarem, né? Obviamente a gente não pode criar milícias, pelo menos por enquanto, ainda não passaram um decreto dizendo que a gente pode criar milícia, talvez daqui a pouco venha isso, mas a gente pode se associar para qualquer fim lícito, tá? E finalmente só mais um desdobramento que é talvez o mais digamos assim, específico valorado pela própria Constituição, que é o de dizer que a manifestação desse nosso pensamento, que a criação, a expressão artística, científica, intelectual, o compartilhamento de informação, eles não vão sofrer restrições, né? E especificamente isso tem uma coisa relacionada, sobretudo, à liberdade de informação jornalística, ou seja, a liberdade de imprensa, né? E aí com algumas ressalvas, que aí entra aquela parte dos limites de vocês, a liberdade de expressão, e principalmente a liberdade de expressão jornalística, ela precisa observar algumas coisas que estão lá em cima. Ela não pode atentar, por exemplo, contra a manifestação do pensamento das pessoas. Ela gera um direito de resposta, todo mundo tem o direito de responder a coisas que são injustas e inverídicas ou que agridem a sua honra. Mas a liberdade de expressão, já que ela protege a religiosidade, já que ela protege a nossa crença, já que ela protege as nossas preferências e orientações políticas, filosóficas, a orientação sexual de cada um, porque a pessoa pode se expressar e se exprimir sexualmente do jeito que ela quiser. A liberdade de expressão também se vincula e se relaciona com a proteção da privacidade, da intimidade e a própria honra das pessoas. Tá claro isso para a gente começar a encerrar essa primeira partezinha? Então, assim, daí vem uma vedação total à censura de qualquer tipo. Quero dizer o seguinte, a censura entendida como essa ação de calar, de proibir, de criar empecilhos e obstáculos para a liberdade de expressão, né? Tem um outro ponto que eu marquei aqui em cima, vedado anonimato, né? A gente diz que a gente pode expressar o pensamento que a gente quiser com uma vedação de anonimato, tá? É importante que vocês guardem os dois termos, censura e anonimato, porque eles têm muito a ver com qualquer discussão sobre liberdade de expressão na internet. Perfeito? Falou, recentemente uma mulher foi presa por se manifestar contra alguns governantes do país. Eu não sei se a gente está falando da Sarah Winter. É isso, Lucas? Sarah Giacomelli. Ela foi considerada extremista. Exato. Acho que o caso dela, a gente pode até falar mais para o final, Lucas, envolve, sobretudo, alguns ataques físicos
as instituições, né? Tem toda aquela dinâmica dos foguetes, e depois o próprio esposo dela foi soltar foguete contra o prédio do lugar onde ela estava presa e também foi preso, né? É porque justamente aí a gente entra naquela dinâmica sobre o que é censura, efetivamente, ao pensamento, e o que é o tipo de expressão política, artística, etc., que efetivamente vai um pouquinho além daquilo que pode ser considerado razoável na dinâmica social, na interação com os outros, né? O que eu queria que vocês só entendessem quando a gente pensa em liberdade de expressão é que, assim como tem esse componente individual na relação dele com os outros, né, tem também uma dinâmica de contexto, tá? Ou seja, cada país, cada contexto, cada espaço social, ele vai ter uma maior ou uma menor tolerância à infinita possibilidade de expressão daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente crê, daquilo que a gente acredita. E aí a gente precisa entender só isso por dois exemplinhos muito, muito rápidos, assim. A proteção da liberdade de expressão ela tem sido mais intensa para proteger discursos de natureza política e tem, com base nisso, nos Estados Unidos, por exemplo, um tratamento para o anonimato que é diferente do tratamento do anonimato que a gente dá aqui no país, tá? Lá nos Estados Unidos, as pessoas consideram que se expressar sem que terceiros possam saber os detalhes da identidade da pessoa que está se expressando, ele garante um direito de crítica, um direito de paródia, um direito de sátira, um direito de exercício jornalístico que é muito maior do que a gente tem aqui no Brasil. A gente vai ver como essas coisas desaguam na internet, né? Lá nos Estados Unidos tem várias coisas para quebrar o anonimato de uma determinada manifestação num jornal, num blog ou alguma coisa do gênero. Primeiro, tu precisa mostrar que existe um dano. Segundo, que existe um direito que tu vai perseguir para reparar esse dano, que tem evidência suficiente de que o dano foi causado, né, e que não tem nada que permita ou que garanta a liberdade de expressão pela via anônima. Quando a gente chega aqui no Brasil, a gente volta lá para aquele artigo 5º que diz: é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. No Brasil, a gente não tem o anonimato completamente proibido, tá, gente? O anonimato ele é reconhecido nos mesmos termos dos Estados Unidos como uma ferramenta muito importante, né? Por exemplo, a gente vota anonimamente, né? E o voto é um exercício da nossa liberdade de expressão. Só para citar um exemplo, tá? De qualquer forma, a gente pode também postar coisas em redes sociais de forma anônima. Não sei até quando, tá? Porque estão atacando isso. A única coisa que o direito brasileiro pede é que seja possível, posteriormente, identificar a pessoa, né, caso aquele exercício de liberdade de expressão tenha causado algum dano. Então é por isso que o jornal, quando vocês querem postar uma carta, ele não vai pedir para botar o CPF e o RG de vocês. Mas na hora de vocês contratarem o serviço de publicação no jornal, vocês vão ter que contratar com um CPF e um CNPJ. Tá claro isso? Nos Estados Unidos isso é um pouco mais solto, tá? E a diferença relacionada ao tratamento que é dado para censura nesses dois diferentes contextos muda bastante. Eu quero dizer o seguinte: se a tolerância com o nazista é maior em um determinado lugar, a gente pode dizer que as chances de que haja censura
às diferentes formas de expressão e aos diferentes comportamentos dele vai ser menor, tá? E eu vou mostrar um caso específico de um conflito entre França e Estados Unidos por conta de tratamentos diferentes a conteúdos dados na internet, que vai ajudar a gente a trazer sobre isso, a trazer a discussão para o chão, assim, sobre esse tema, tá? Olha só, o que vocês estão vendo aqui na parte esquerda da tela de vocês aconteceu no final dos anos 90 e no início dos anos 2000. Esse caso é basicamente o seguinte, o Yahoo, não sei se vocês chegaram a conhecer o Yahoo, mas o Yahoo, que hoje tem e-mail, ele era o principal buscador dessa época, ele era o Google da época, tá? E ele tinha lá uma aplicação que era uma espécie de, sei lá, Mercado Livre, um espaço de leilão online. E pessoas nos Estados Unidos, colecionadores de relíquias da Segunda Guerra Mundial, vendiam, assim como se fosse no Mercado Livre hoje, capacetes, botões, pôsteres de propaganda nazista, uniformes de nazistas, armas da época da Segunda Guerra Mundial com o emblema, com a suástica, né? E o que acontece é que na Europa é proibida por lei a apologia ao nazismo. É proibida qualquer forma de associação que faça apologia ao nazismo. Esse caso do Yahoo na França, eu não vou entrar em muitos detalhes, ele é o primeiro caso em que a gente tem um país dizendo isto é proibido no meu país, esta manifestação de expressão é proibida no meu país, e eu não quero que pela internet as pessoas possam acessá-la, mas no outro país e na sede desta empresa, né, que o Yahoo estava nos Estados Unidos, as leis locais obrigavam o Yahoo a não censurar as ações dos usuários da internet, quaisquer que sejam elas, por conta do tipo de discurso que elas estavam colocando ali, né? Obviamente tem alguns conteúdos que são mais problemáticos, colocar foto de gente morta, colocar vídeos de gente sendo decapitada, tudo isso transcende um limite do razoável, né? É aquele conteúdo evidentemente danoso, odioso e tudo mais, em que o nível de tolerância é muito mais baixo. Agora, vejam que a diferença é basicamente essa. Para a França, o simples fato de ter a palavra ou alguma menção ao nazismo era uma coisa proibida. Nos Estados Unidos, não. E esse conflito e esse choque, ele acabou gerando um dos primeiros casos que a gente conhece hoje de uma empresa tendo que oferecer serviços de uma forma em um país e de outra forma em outro, mexendo no seu código e mexendo na estrutura e na arquitetura do seu serviço para identificar nacionalmente e criar limites à liberdade de expressão em um lugar baseado nas fronteiras. Lembrem da definição fundamental, tá? Esse outro caso que eu trago é um caso que aconteceu em 2017, né? O Daily Stormer era um site onde pessoas nos Estados Unidos podiam simplesmente postar textos, fazer poesias, divulgar fotos, vender coisas, comprar coisas, que faziam uma apologia ao nazismo. Era um espaço, era um blog de neonazistas. Tá? O que eu estou trazendo aqui para vocês é um outro caso completamente diferente. A Cloudflare, ela é uma espécie de serviço que espalha servidores pelo mundo para o conteúdo chegar mais rápido até as pessoas. Eles também protegem servidores de ataques de DDoS, né, de negação de serviço e ataques cibernéticos de todo tipo. E esses dias aí, esse blog, o Daily Stormer, ele teve envolvido com um protesto nos Estados Unidos que descambou para violência generalizada. E nesse dia, né, se ficou sabendo que a empresa que garantia a hospedagem desse blog, a Cloudflare,
ela repassava aos donos do site os dados de qualquer um que fizesse uma denúncia contra o site. Então, digamos lá que tem um post muito ofensivo aos judeus ou à população negra dos Estados Unidos, e eu, Diego, vou lá e reporto esse post dizendo esse post ofensivo, esse post viola lei tal, ou algo do gênero. Na hora de reportar para o dono do blog, a empresa mandava os dados pessoais de todo mundo. E os donos do blog começaram a retaliar na vida real as pessoas. E eles começaram a fazer piquete na frente da casa das pessoas, eles começaram a assediar as pessoas no seu ambiente de trabalho. E aí, quando a empresa foi acusada de que o sistema de notificação dela estava gerando isso, uma pessoa privada, o CEO da empresa, não foi um governo, a gente não passou por um tribunal, ele simplesmente decidiu, apertar o botão e inviabilizar o funcionamento deste blog, completamente legítimo pela legislação dos Estados Unidos, sem entrar no mérito da questão, completamente legítimo em outros lugares do mundo também, porque a liberdade de expressão ela é protegida em maior ou menor medida de forma diferente no mundo. Ele decidiu apertar um botão e, deletou e tirou esse site da internet no mundo inteiro, porque basicamente a Cloudflare é o que garantia o espalhamento desse serviço pelo planeta. Claro, não significa que eles não puderam buscar outros espaços de hospedagem, serviços de hospedagem, só significa que um ator privado tomou a decisão de dizer que algo pode ou não pode na internet. E aí, então, notem o seguinte, enquanto o primeiro caso lida com uma censura imposta depois de um longo processo judicial, o segundo caso alerta bem o que está marcado aí na tela, né? Os riscos que uma empresa privada abre quando ela decide moderar conteúdo que geralmente é moderado nos tribunais e nas cortes da gente. Tá claro isso? Aqui eu trago um outro caso a respeito de como a liberdade de expressão ela pode ser um problema e ela cruza limites do que são razoáveis, tá? Esse foi um caso de 2014, em que pessoas descobriram que os servidores da Apple eles ficavam abertos, né? E quem armazenava, fazia o backup do seu iPhone no iCloud, tinha as suas fotos, os seus documentos, etc., todos vazados. E qualquer ataque ao sistema, né, ou qualquer ponto de vazamento de dados do sistema, seja por algum funcionário mal intencionado ou por algum ataque externo, que a gente nunca soube exatamente se foi interno ou se foi externo, a gente conseguiu ter acesso à maior base de dados, que ainda está online hoje, em vários sites, porque isso vai pulando de um lugar para o outro, de nudes de celebridades. Então, quem ainda não viu, eu convido que vocês procurem isso aí, eu não vou dar dicas porque a professora doutora Tanara vai me xingar, mas eu não acho que justifique qualquer tipo de manutenção desse tipo de site online com base na ideia de que eu posso compartilhar todo e qualquer tipo de informação ao qual eu tenha acesso. Tá? Esse é um caso muito extremo de uma coisa que fica evidente que é um problema e que eu acho que ninguém de sã consciência diria que alguém em algum lugar do mundo tem a liberdade de expressão e o exercício de liberdade de expressão garantido a ponto de permitir que a gente possa subir um site com fotos de momentos íntimos da Jennifer Lawrence, por exemplo. Tá claro isso? O que eu quero mostrar com isso é que nos dois primeiros casos, o nazismo, apesar de ser odioso, ele é bem mais controverso e o tratamento dado a ele é bem mais diverso do que as questões relacionadas à nudez não autorizada de terceiros. Tá claro isso? Perfeito. Aqui eu só vou trazer isso para vocês verem. Esse é, digamos assim, o dashboard de uma organização chamada SaferNet.
mantida por um ex-colega de CGI da Tanara, o Thiago Tavares, e aqui tem algumas coisas, talvez tenha ficado pequeno na tela para vocês, mas são coisas como manifestações de racismo, violência contra a mulher, fobia, tráfico de pessoas, apologia e incitação a crimes contra a vida, pornografia infantil, neonazismo, xenofobia, intolerância religiosa, maus tratos contra animais, de coisas que são divulgadas online, que alguém reporta como sendo uma dessas coisas. Ele tem aí um registro de mais de 4 milhões de denúncias anônimas sobre esse tipo de atividade. Eu trago isso para mostrar o seguinte, olha só, tem algumas coisas, como essas que estão aqui na lista, que meio que são universais, assim, ninguém tem tolerância para isso. E esses casos são casos mais extremos, em que é mais fácil dizer assim, cara, o conteúdo não pode ficar online na internet, a pessoa que fez isso comete um crime, a pessoa que fez isso não vai ter o direito de ter mantido esse conteúdo online. Tá claro? Vocês conhecem esse aplicativo? O Secret era basicamente o seguinte, ele era um espaço em que a gente entrava e a gente podia falar o que a gente quisesse. Teve um tempo em que ele tinha até a possibilidade de colocar foto que a gente quisesse, então era uma festa de nude incrível o aplicativo. E a única coisa que a gente podia saber do aplicativo, né, ele é quase como um Tinder. Eu acho que o Tinder vocês devem usar com frequência. Então, assim, a gente ia passando de um lado para o outro e a gente ia vendo esses quadradinhos que tinham mensagens na tela do tipo assim, desejo a todas as inimigas o meu ex. Ou assim, a professora daquele curso de ética, ela é muito chata, né? Mas não se sabia quem é que estava falando. Não se sabia que era o João Vitor ou o Alexandre, né? Não se sabia. A única coisa que tu efetivamente sabia era se a pessoa era um amigo ou se era um amigo de amigo. Tá claro? E a justiça brasileira, atendendo um pedido do Ministério Público, se eu não estou enganado, disse o seguinte, bom, esse aplicativo aqui, ele permite o envio de mensagens anônimas, mensagens que estão sendo danosas à reputação das pessoas, porque a quantidade de gente dizendo assim, o meu vizinho tem piu-piu pequeno, e aí tu via ali a dinâmica de que esse aqui é amigo do meu amigo, ou é meu amigo, e aí todo mundo ficava querendo saber, puxa, quem é que está sendo acusado de ter o piu-piu pequeno? Desculpa a imprevidência, tá, professora Tanara? Mas olha só, isso incomodou tanto as pessoas que um juiz do Espírito Santo, ele deu uma ordem dupla. Ele disse assim, primeiro, esse aplicativo não pode funcionar no Brasil. Tá? Então ele mandou que a Apple e que a Play Store, muito obrigado, removessem o aplicativo e não deixassem os brasileiros baixarem. E ele foi além. Ele disse o seguinte, eu estou ordenando que a Apple e a Google deletem do celular individual de cada um o aplicativo. Então, assim, veja, primeiro, eu não sei o que tem de agressivo quando alguém diz desejo a todas as minhas inimigas o meu ex. Eu não sei o que tem de agressivo e de errado na expressão, por exemplo, e você acreditando no anonimato do Secret e no Marco Civil. Sabe de nada, inocente. Né? Bem, mas se alguém vai lá e fala anonimamente o presidente da República está envolvido com milícias e comete crimes, a gente já entra naquele limite ali da Mônica Iose e do Gilmar Mendes. Certo? E aí talvez o aplicativo seja um problema. Agora, vocês que são estudantes de tecnologia, a minha pergunta é a seguinte, tem anonimato total na internet? O principal problema é que os termos de uso da aplicação falava, nós não somos uma aplicação que permite mensagens anônimas. A gente cria uma expectativa de anonimato, a gente suprime os dados, mas autoridades públicas, se vocês pedirem, a gente tem aqui o endereço IP, o telefone de todo mundo que mandou mensagem para caso vocês queiram ir atrás dessas pessoas. Ou seja, o Secret foi proibido, com a invocação de que no Brasil é proibido o anonimato,
mas em violação àquele precedente do STF que eu falei para vocês, que diz: o anonimato não é nada que vai permitir a censura prévia. O anonimato que é proibido é aquele que não permite, caso seja necessário, identificar o autor de uma determinada ofensa. Está claro a nuance e a diferença desse caso? Quero dizer o seguinte: se a gente diz é proibido o anonimato no Brasil, isso é diferente de a gente dizer que todo e qualquer desenvolvedor de tecnologia precisa garantir que, caso ele tenha que identificar os seus usuários, ele tenha os mecanismos para identificar os seus usuários. Porque, caso contrário, a gente tolhe uma série de manifestações que são legítimas, como é a frase "desejo a todas as minhas inimigas o meu ex". A gente não precisa saber disso. Eu não preciso botar o meu CPF e o meu RG para eu navegar na internet. E navegar na internet é uma expressão do que eu penso. Se eu vou ler a Folha de São Paulo, ou se eu vou ler o Antagonista, ou se eu vou ler o Brasil 247, que são 3 veículos com orientações ideológicas completamente diferentes, por que cargas d'água alguém precisa saber o que eu estou lendo ou onde eu estou indo? Quando a gente tem essa pretensão de controlar tudo que as pessoas fazem e pensam na internet de forma prévia, aí a gente está criando um sistema totalitário que é muito, muito ruim e muito perigoso para os direitos das pessoas. Tá claro isso? Então, olha só. Aí a gente chega em casos que começam a ficar mais complicado, tá? Casos que começam a ficar mais complicados. O Facebook privadamente removeu a foto dessa índia com os seios de fora, dizendo que ela violava as políticas anti-nudez da plataforma. Essa foto aqui é uma foto do início do século XX, é uma foto que tem um componente de patrimônio cultural e artístico da humanidade, e o Facebook removeu essa foto de um jeito que foi prejudicial à cultura do Brasil. Certo? Mas isso acontece. Agora, eu quero dizer o seguinte: esse é um caso muito mais difícil de ser resolvido do que o caso de uma foto que expõe, por exemplo, uma criança de 3 anos nua, ou do que o vídeo que expõe uma pessoa sendo decapitada. Tá claro a diferença de gravidade dos diferentes conteúdos que estão online? Esse é um quadro que é muito específico, tá? Esse quadro se chama A Origem do Mundo, ele é basicamente uma pintura de uma precheca, ele é um quadro do século XIX, tá? Ele foi censurado quando ele foi exposto pela primeira vez, né? Ele causou um grande espanto, e em vários museus do mundo, para onde ele é levado, ele fica com um paninho em cima, porque tem gente que não consegue admitir a ideia de ver uma pintura de uma precheca, certo? E o Facebook removeu, por um erro do sistema de inteligência artificial da plataforma, uma foto que uma selfie que uma pessoa tirou com esse quadro. Então, assim, notem aí que aí a gente já começa a entrar numa linha muito controversa de deixar só as plataformas resolverem o problema daquilo que pode ou não pode ser colocado nos seus ambientes, nos seus espaços. Tá claro o que eu quero dizer com isso aqui, gente? Ou seja, se por um acaso uma foto... Vamos lá, o vídeo da Daniela Scarelli, se vocês não viram ainda, vejam o vídeo da Daniela Scarelli transando na praia. Se ele é uma coisa que atenta contra a dignidade, contra, sei lá, não ia falar privacidade, mas no meio da praia não parece ter privacidade, mas a dignidade dela, a honra dela, a ponto de uma plataforma ter que remover esse vídeo, a gente já entra num nível um pouco mais complexo e controverso quando a gente está falando de uma pintura do século XIX que expressa uma cena de nudez. Certo? E aí a gente tem vários outros casos muito parecidos com esse. Tem uma foto histórica em um ataque de napalm na Guerra do Vietnã, desculpa,
que é uma foto histórica, e que também foi removida do Facebook, quando alguém postou em celebração ao fim da Guerra do Vietnã, porque tem uma menina nua aqui, e aí depois, se vocês quiserem, a gente pode ter um tempo para discutir se isso é correto, se não é correto. E a gente tem também a dinâmica de moderação do próprio... da própria possibilidade que as pessoas têm de criar palavras-chave em motor de busca para fazer a busca que elas quiserem. A Xuxa, ela teve um filme, se vocês não viram ainda, vejam também, Amor, Estranho Amor, é um filme muito legal, em que ela, na vida real, ela contracenou com um adulto, mas que parecia uma criança, e ela, teoricamente, mantém cenas sensuais e eróticas com um menor de idade no filme. E isso gerou uma comoção. Depois que ela ficou famosa, ela tentou comprar todos os filmes e tirar do ar de todas as locadoras de vídeo o filme, não conseguiu, porque é impossível, mas ela chegou a um determinado momento em que se incomodou muito com as pessoas procurando Xuxa pedófila no Google, e ela quis que o Google não permitisse que as pessoas pesquisassem, buscassem informações sobre o filme dela. Obrigado, Fernanda. Fernanda anda vendo o Canal Brasil. Depois da meia-noite é sempre um canal muito divertido de se ver. E tem inclusive uma grade de programação do Brasil, do Canal Brasil, que é Como Era Bom o Nosso Cinema. Sugiro a todos os maiores de 18 anos que vejam essa programação. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: a gente chega até nesse ponto, né? Quero dizer, a expressão, o discurso público, ele é uma coisa tão complexa que a gente sai de coisas muito extremas e chega a coisas que são muito controversas, muito... Será que a Xuxa tem o direito de impedir que as pessoas busquem as palavras-chave que elas realmente querem? Tá? E aqui eu quero mostrar para vocês que contexto importa muito também. Tá? O Trump, né? O Trump levantou suspeitas sobre fraudes nas eleições dos Estados Unidos. O Bolsonaro promoveu a cloroquina. O Twitter decidiu que aqui no Brasil ele ia deletar o tweet do Bolsonaro automaticamente, porque teoricamente o Bolsonaro estava violando o direito à liberdade de expressão política dele, né? Porque ele estava contradizendo normas e protocolos conhecidos da OMS. E o Trump está lá nos Estados Unidos fazendo críticas ao processo eleitoral dos Estados Unidos. E teoricamente ele estava fazendo críticas infundadas, dizendo que não tem nenhuma chance de o sistema de votação pelo correio não ter fraude, porque é muito grave, porque ele precisa provar se ele fala um negócio desse. Só que notem o comportamento da própria plataforma nesse caso, né? Eles simplesmente colocaram o conteúdo do Donald Trump como conteúdo de veracidade duvidosa, enquanto que do Bolsonaro eles deletaram o post porque violou orientações de saúde pública. Tá? São coisas diferentes, mas o que eu quero dizer é o seguinte: o próprio comportamento da plataforma vai mudar dependendo do sujeito, que é o objeto da moderação de conteúdo, do lugar onde ele está, e do tipo de maior ou menor tolerância com a liberdade de expressão que as pessoas têm nessa plataforma. O que eu estou querendo com tudo isso, gente, é mostrar para vocês assim: qualquer coisa que tenha a ver com conteúdo e com liberdade de expressão sempre é e sempre vai ser controverso. E o problema que aonde a gente está querendo chegar é como é que a gente cria regras gerais para que o Twitter não seja inconsistente a ponto de, com um presidente no mundo, ele só marca o conteúdo, e com outro presidente no mundo, num exercício de comunicação pública, ele deleta o conteúdo. E eu sou, assim, não tenho nenhuma simpatia pelo Bolsonaro, mas quando eu vejo as pessoas celebrando que o tweet do Bolsonaro foi deletado, eu começo a ficar preocupado, porque eu sei que eles jamais deletariam um tweet do Trump, por mais absurdo que fosse. E o Trump fez muito absurdo no uso das redes sociais por lá. E aí eu acho que é onde a gente, enquanto sociedade organizada, né, nos processos deliberativos e políticos, a gente cria leis
justamente para chegar num meio termo, para a gente dizer o que a gente espera, o que pode e o que não pode do setor privado. Tá? Não vou falar sobre o Zoom, mas o Zoom, que é uma empresa dos Estados Unidos, aceitou, estou falando sobre o Zoom, desculpa, ele aceitou apagar as contas dos usuários chineses nos Estados Unidos que estavam celebrando o massacre da Paz Celestial, que é um momento de massacre de estudantes em 1989 da China, que até hoje o governo chinês fica tentando censurar. Então, assim como a gente está fazendo uma aula aqui, né, se o governo chinês soubesse que a gente está falando desse massacre, que eu estou dizendo que o governo chinês massacrou estudantes na China, e o Google cooperasse com eles, e quando o sistema de inteligência artificial capturasse a expressão massacre da Paz Celestial, a gente poderia ser simplesmente jogado todo mundo para fora da plataforma por um sistema de monitoramento do que a gente está fazendo e falando, e por um sistema automaticamente desenhado para derrubar todo mundo que fala sobre isso. Depois eu posso mandar um link para vocês sobre a forma com a qual alguns pesquisadores do Canadá estudaram aplicativos que são ofertados na China e fora da China, e como algumas expressões, quando a gente tenta mandar no aplicativo oferecido para os chineses dentro do território chinês, não deixa algumas palavras serem enviadas ou censura essas palavras, e essas palavras passam para o uso que a gente faz aqui no Brasil ou no Canadá. Tá? Perdi aqui o dos bots. Não, os bots está depois. Olha só, isso aqui saiu ontem, tá? Saiu ontem. Uma lei foi passada na França para dizer o seguinte: os provedores de aplicações, eles têm 24 horas para tirar o conteúdo depois que um usuário reclama desse conteúdo, ou que uma autoridade pública pede a remoção desse conteúdo. E o Conselho Constitucional francês, que é, digamos assim, a corte mais alta, ele disse, cara, pedir para o setor privado tirar o conteúdo simplesmente com base na denúncia de um usuário em 24 horas, sob pena de pagar uma multa milionária, é desnecessário, desproporcional e muito perigoso, tá? Ou seja, é preciso mais cautela em como lidar com notificações, denúncias e outras coisas do gênero a respeito de conteúdo que está online, porque a maior parte desses conteúdos não é extrema. A maior parte desses conteúdos não é aquela listinha lá da SaferNet que é muito problemática. A maior parte desses conteúdos é um vizinho xingando o outro, alguém não gostando da música nova da Anitta, uma pessoa que é Team Anitta xingando alguém que qual é o nome da menina com quem a Anitta brigou essa semana? Gente, eu esqueci. Ludmilla. Então, se eu sou fã da Ludmilla, eu xingo a Anitta. Se eu sou fã da Anitta, eu xingo a Ludmilla. E a maior parte das coisas, o grosso do que trafega na internet e a maior parte do conteúdo que trafega na internet, ele não necessariamente extrapola os limites da liberdade de expressão. A gente, no finalzinho, vai falar um pouquinho sobre desinformação, fake news e quais os limites que a gente está extrapolando ultimamente. Tá? Muito rapidamente, eu quero mostrar duas formas de pensar a regulação na internet para vocês. No início da década de 90, o que se pensava da internet era basicamente o seguinte: cara, esse é um espaço de liberdade de expressão plena, não tem como ter regra aqui, e acabou o mundo organizado e é velho oeste total. Tá claro esse extremo? Olha só. Mas, só para a gente entender, tá, gente? Vocês são estudantes de tecnologia, vocês sabem que o código por si só, ele permite ou impede que a gente faça alguma coisa, né? E tem várias outras forças na sociedade, seja o mercado, né? Sejam as regras do direito, seja a própria, digamos assim, cultura que impede ou permite que a gente faça alguma coisa. O melhor jeito de a gente pensar tanto no código quanto no mercado é pensar no Instagram. E a minha mãe, gente, eu acho que a Tanara já viu eu falando isso, a minha mãe, ela me liga uma vez por semana para saber como é que ela salva uma foto do Instagram para botar no Facebook dela. E eu preciso dizer para ela assim, mãe, a decisão do Instagram na hora de criar o código e na hora de ofertar o produto deles no mercado é de não permitir que tu copie e cole essa figura.
e eu não sei se vocês sabem por que isso, mas depois eu trouxe aqui um print screen, depois vocês vão ter tempo para olhar os slides, que a gente tem 20 minutos ainda até o fim, é porque o Instagram é dono de todas as fotos que a gente coloca lá, tá, gente? Então ele quer criar mecanismos para que só ele armazene as nossas fotos e distribua as fotos, porque ele tem os direitos de uso e exploração das fotos que a gente posta lá. Então, assim, é uma decisão de mercado, e o mercado está impedindo que aquela senhorinha toda simpática, que só quer pegar correntes e mensagens motivacionais do Instagram, ela poste no Facebook. Tudo bem que é uma outra rede social da mesma empresa, mas antes não era, né? E a decisão é essa, de impedir essa cross-polinização entre as plataformas. Então, assim, não sejamos ingênuos, o direito regula, as decisões negociais e comerciais das empresas são regulações e limitações ao nosso comportamento e à nossa expressão. Vocês não conseguem postar o mesmo tweet 3 vezes seguidas, porque o Twitter não deixa. Né? Se vocês quiserem xingar fora Bolsonaro, fora Bolsonaro, fora Bolsonaro, em 3 tweets, um depois do outro, para, sei lá, imitar vocês gritando na vida real e na janela, o Twitter não vai deixar. Aí vocês precisam criar truquezinhos, do tipo botar espaço para que a ferramenta do Twitter perceba aquilo como uma mensagem diferente, mas não dá. Então, assim, não tem mais bobo no futebol, não tem mais ingenuidade no espaço da internet, porque a gente sabe que se um governo disser bloqueia o WhatsApp no nível da infraestrutura, os provedores de internet vão identificar os nomes de domínio do WhatsApp, os endereços IP utilizados pela plataforma e algumas outras ferramentas, e vão dizer que nenhum brasileiro utiliza o WhatsApp no território nacional. Certo? Tá claro isso? Regras de direito, o mercado, as arquiteturas e o código, a própria cultura, né, gente? Porque a gente não fala o tempo inteiro usando caps lock nos chats com os nossos amiguinhos, a gente não fica dizendo assim, tá tudo bem, galera, porque soa muito antipático, né? Se todo mundo fala assim, ou seja, tem uma regra meio cultural que impede que a gente adote esse tipo de expressão. Só que a gente chega no outro extremo, né? Então a gente tem aquele extremo que diz nenhuma regra opera nesse espaço cibernético maravilhoso. Mentira. Aí a gente chega numa outra percepção ultraliberal que diz a internet não é uma esfera pública, tá? A internet é basicamente uma esfera privada que tolera o discurso público. Ou seja, se o Google quiser que a gente não fale palavrão aqui nessa plataforma que a gente está usando, a gente não vai poder falar palavrão, né? Se o Google quiser colocar aquele mecanismo de autocompletar as mensagens que a gente está dizendo, ele pode colocar, não tem nenhum problema que ele esteja lendo as nossas mensagens. Se o Google quiser efetivamente sugerir respostas para os nossos e-mails, porque ele já leu historicamente tudo aquilo que a gente faz, o Google pode fazer, porque é uma plataforma privada e a gente precisa, é basicamente um clube, a gente aceita as regras do clube ou a gente não aceita as regras do clube, beleza? Só que a gente chega em alguns problemas, certo? Acessar a internet já tem sido considerado um direito humano. Então, deixar que esses espaços privados exerçam muitos limites aos nossos direitos fundamentais já está começando a ser percebido como um problema. A maior parte dos serviços, os serviços mais comuns que a gente usa, eles acabam sendo a internet para a gente, né? Por mais que a gente saiba que a internet é muito mais plural, a maior parte dos brasileiros acham que, e essa é uma pesquisa antiga, mas em algum determinado ponto, 2017, metade dos brasileiros achavam que a internet é Facebook. Eu acho que hoje, cada vez mais, por conta das regras de mercado, que oferecem zap de graça, as pessoas acham que o WhatsApp é a internet, né? Por isso que eu gosto muito do meu pai. O meu pai ainda, ele me liga todos os dias e pergunta, vem cá, mais tarde tu vai entrar na internet? Porque ele ainda pensa que eu vou entrar no meu computador, clicar num ponto que vai conectar-me à internet como a gente fazia lá atrás. São esses os cacuetes. Então, se para o meu pai a gente ainda entrava na internet e a partir da internet a gente chegava em um monte de lugar diferente, cada vez mais as pessoas pensam que a internet é sinônimo desses espaços muito delimitados que a gente tem aí. Tá? Tem toda uma dinâmica sobre cada vez mais a ocupação desse espaço para fazer a guerra cibernética, que não vem ao caso de a gente entrar aqui, mas só para dizer que quando governos começam a querer dizer que apertar botão na tela de computador é exatamente que apertar o botão
que aciona uma bomba nuclear, a gente começa a ter problema e a gente já começa a pensar, talvez o que esses caras estão fazendo nesses espaços que a gente utiliza precisam ter um pouquinho mais de controle desta comunidade política, dessa sociedade organizada. Vocês lembram do Snowden? Vocês lembram que ele basicamente disse o seguinte: acabou a privacidade, o que vocês fazem na internet a gente consegue ver. Nós da NSA, a gente tinha pastinhas específicas para armazenar o conteúdo que nossas ex-namoradas, as meninas que a gente gostava, elas estavam trafegando no Google, no Facebook, no WhatsApp, e existem mecanismos de acessar esse conteúdo de todos os tipos, seja pela intervenção em cabos submarinos interoceânicos que esses caras faziam, seja simplesmente plugando um pendrive no servidor da empresa que estavam operando por lá. E aí aquilo que eu falei para vocês, cada vez mais esses termos e condições, vejam esse documentário, se vocês não viram ainda, está no Netflix, tá? O Termos e Conditions May Apply, tá, acho que está aberto no YouTube também. Esses termos e condições que as plataformas privadas elas aplicam a gente, eles são cada vez mais de caráter duvidoso, ou seja, as minhas fotos, que são lindas, diga-se de passagem, vejam em Diego RRCC, Tanara é uma grande fã do meu Instagram. Diego, só já que abriu esse parêntese, o Diego é um ótimo fotógrafo. Achei que você fosse colocar a tua foto que foi censurada também, aquela foto linda que qual foto foi censurada? Não foi aquela foto do carnaval? Ah, claro! Depois eu conto para vocês, claro. É porque, assim, teoricamente minhas fotos são todas minhas, mas eu já não tenho mais nenhuma pretensão de ganhar dinheiro com elas. A Tanara tirou uma foto minha muito bonita uma vez, assim, numa viagem a trabalho, que tava todo mundo CGI, e a foto é tão legal, assim, eu tô, tipo, ajoelhado, tirando uma foto de longe, numa paisagem muito bonita, e minha mãe me perguntou: Diego, que foto linda, como você conseguiu tirar essa foto de você mesmo? Né? Mas, enfim, piadas internas à parte, eu postei no carnaval, eu tirei uma foto de 2 caras se beijando. E o Instagram automaticamente censurou essa foto. Até hoje eu sou revoltado com o fato de que eu conheço todas as pessoas que trabalham nesse setor de comunicação do Instagram por causa do meu trabalho. São pessoas muito próximas, muito bacaninhas, muito descoladas, e para mim foi inadmissível. Se fosse no Facebook eu até entenderia, porque o Facebook é mais conservador. Mas quando eu postei uma foto de 2 homens se beijando no carnaval, que é uma foto muito bonita, assim, depois eu passo para vocês, ou tento postar de novo, e nos 5 minutos em que ela ficar no ar, porque assim, não é uma foto explícita, não tem língua, assim, não, é só a expressão de amor de 2 homens, que em 2020 é completamente legítima, e que o Instagram resolveu censurar. Então, essas invasões e essas limitações que atores privados colocam na gente, elas precisam também entrar em escrutínio. Isso aqui é um livro, uma sugestão de livro grande, caso vocês não acreditem em religião como eu e não queiram comprar uma Bíblia, comprem esse livro enorme, que eu até hoje não consegui terminar de ler, mas, não, mentira, já terminei, mas é que ele mostra de que forma essas plataformas coletam dados maciçamente, elas aplicam técnicas de psicometria, que é o ramo da psicologia que mede como que a gente reage às diferentes informações e que tipo de comportamento se pode modelar a partir dos likes que eu dei, para, com o meio de robôs e inteligências artificiais, induzirem o meu comportamento. Então, muitas vezes, vocês estão na frente da rede social e vocês nem sabem por que vocês estão com vontade de comer Nutella, mas é porque tem alguma coisa por trás aí da cabeça de vocês que vocês nem entendem, que está sendo impulsionado para vocês de formas muito sutis e de formas muito maquiavélicas. Tá? Vou terminar essa parte, que a gente tem 10 minutos para falar sobre Marco Civil, com o fato de que cada vez mais nesse espaço que a gente utiliza, a gente não sabe o que é usuário de verdade, quem é pessoa, e eu não sei quais de vocês que são bots, por exemplo, aqui, que vocês podem ser muito geniais e terem criado bots para se conectar às aulas que a Tanara dá, e volta e meia alguma pessoa vai lá e digita um sim, quando alguém pergunta alguma coisa, ok, por exemplo, o Pedro, ou fala alguma expressão do tipo, sei lá, Mônica Iose e Gilberto, não é Gilberto Kassab, é Gilmar Mendes, e aí a gente tem um problema enorme para a gente saber 2 coisas. Se o amiguinho que está xingando a gente, ou se aquela expressão é legítima, e ela é feita por uma pessoa em quem a gente pode confiar, ou
se tem alguma outra coisa ali que viola, por exemplo, o anonimato, se é alguém tentando atacar a gente de uma forma irrestrita, e só lembrando que bots são uma coisa muito legítima por vários motivos que vocês já devem conhecer, mas a gente pode seguir falando sobre isso. O que eu quero dizer é que basicamente é o seguinte, a gente vai chegar aqui na parte final, e o Marco Civil é muito chato, tá? O Marco Civil é uma lei, mas a única coisa que vocês precisam entender é que o Marco Civil tem 3 pilares fundamentais. O primeiro é, ele cria regras que garantem direitos das pessoas e cria obrigações para o setor privado e para o setor público. E desses direitos, eles estão estruturados em torno de 3 pilares. Eu vou começar pelo mais simples. Privacidade, porque cada vez mais que a gente utiliza ferramentas de internet, a gente acaba expondo os nossos dados, e os nossos dados são tratados por terceiros, e o Marco Civil se preocupa com isso. Ele também se preocupa com o fato de que os tubos que a gente utiliza para trafegar dados de um lado para o outro na internet, os provedores de acesso, eles podem, de um jeito ou de outro, bloquear o nosso caminho a determinados espaços na internet. Mas mais importante, para a parte das aplicações de internet, ele procura tentar criar formas de assegurar que o setor privado não exerça censura prévia em relação ao nosso comportamento. Em segundo lugar, ele busca tentar criar regras para definir como a gente vai resolver o conflito entre a Mônica Iose, o Gilmar Mendes, e nesse meio, a plataforma que está oferecendo o meio, por meio do qual a Mônica Iose está fazendo um ataque ao Gilmar Mendes. Tá? Depois vocês veem. Depois vocês vejam isso aqui é só um texto de um amigo nosso, em que ele explica quais são os 5 momentos em que a liberdade de expressão aparece no Marco Civil, só para dizer, entre todos os direitos, a liberdade de expressão é o direito mais protegido pelo Marco Civil da internet. Talvez até para dialogar um pouco com os técnicos e com a comunidade técnica, que era muito suspeita a respeito de como regular esse espaço sem leis. Essas são as perguntas fundamentais que a gente precisa fazer sobre qual é o papel que os intermediários devem ter ao remover conteúdos online. Quais são os limites para a ação individual do provedor e quando é legítimo ao provedor tirar conteúdos online. Então, assim, o provedor de aplicação, o Facebook, o Google, o Instagram, o YouTube, ele deve ser responsabilizado pelos danos que o conteúdo que os seus usuários postam online causa a terceiros? O que vocês acham? Eu acho que essa pergunta ela se resolve da seguinte forma, gente. Veja, se o provedor for responsabilizado sempre por toda e qualquer coisa que os usuários colocam, o provedor vai monitorar previamente tudo o que os seus usuários colocam ali. E ele, para se proteger e para evitar problemas, ele vai ter um incentivo a remover coisas a rodo. Certo? A chance de a gente habilitar censura e violar a liberdade de expressão é muito maior. Certo? Mas vamos lá. Se a gente parte desse pressuposto de que ele não precisa monitorar, né, porque a gente espera que as pessoas postem e que o provedor ele atue só depois que alguém diga, olha, esse conteúdo é nocivo, esse conteúdo me agride, esse conteúdo é criminoso. Qual é o tipo de notificação que é legítimo? Né? Quero dizer o seguinte, qualquer pessoa pode notificar um conteúdo para ele ser suprimido, né? Ou a gente precisa de um policial num contexto
em que, não sei se vocês viram semana passada aqui em São Paulo, a polícia está dando tapa na cara de gente que está na rua fora do contexto por qualquer coisa. Dá para a gente confiar na autoridade pública desse jeito? Né? No final das contas, a pergunta é essa que está em vermelho: que regras se aplicam nesse caso? E o Marco Civil, ele adotou a seguinte regra: as plataformas são isentas de responsabilidade pelos conteúdos dos seus usuários, mas se alguém reclama ao judiciário, e o judiciário diz assim: Google, Facebook, você precisa remover esse conteúdo, e a plataforma não faz isso, ela continua mantendo o conteúdo que um juiz, depois de avaliar o caso num processo judicial, se a plataforma mantém esse conteúdo, ela simplesmente vai responder a partir daquele momento de não atender a ordem judicial pelos danos, como se o conteúdo fosse dela própria. Certo? Os provedores de conexão estão fora dessa responsabilidade, porque eles só fornecem o canal para a gente entrar na internet, né? E tem duas únicas exceções no caso do Marco Civil. Uma é direito autoral, porque direito autoral sempre ganha, e aí remeteram isso para uma futura lei que vai ser adotada. Então, os provedores tendem a atender o que a gente chama de notificação extrajudicial, né? Não precisa ir num processo judicial, seja no juizado especial cível ou no judiciário comum, buscar o auxílio de um juiz. E o segundo caso tem a ver com cenas de nudez não autorizadas, e o Estatuto da Criança e do Adolescente também fala em exposição e abuso de menores. Esse é o caso, é que assim, esse cara aqui, ó, ele fez uma paródia de Maiara e Maraíza, né? E o YouTube retirou a paródia porque identificou trechos muito semelhantes à música. E o que ele ganhou na justiça? Ele ganhou o direito de ter o vídeo colocado de volta e uma indenização porque o YouTube abusou o direito de remover do conteúdo. Sacaram? O Marco Civil, ele é bom nisso, porque ele diz o seguinte: nenhuma plataforma é responsabilizada pelo conteúdo do usuário. Ela vai ser responsabilizada se ela for ordenada a tirar o conteúdo e se por um acaso ela demorar muito tempo e continuar fazendo com que o dano continue acontecendo. Agora, se ela tira conteúdo a rodo de determinados grupos, determinados movimentos sociais, ela também pode ser responsabilizada por causa disso. E eu acredito que nesse contexto de polarização entre direita e esquerda, esses casos vão ser muito mais frequentes, porque as plataformas estão tirando conteúdo a rodo. Certo? Aqui depois vocês leiam, esses são os mecanismos de atribuição de responsabilidade que garantem que o secret não defenda e permita o anonimato, porque os provedores de conexão precisam gerar logs de quem e quando se conecta, e os provedores de aplicação precisam gerar logs de quem e quando se conecta e começa a utilizar a aplicação. Basicamente, gente, isso é o que eu tinha para falar sobre Marco Civil, e eu tive que correr no final, porque eu sempre me empolgo demais com o início das aulas, mas tem duas coisas que eu queria deixar para que vocês reflitam, tá? No contexto atual, cada vez mais, a internet tem chegado a mais e mais gente, e a gente tem visto aí o uso das diversas ferramentas pelo espalhamento e pela organização de gente para difamar, para espalhar mentira, para manipular a opinião pública. E acho que este é o limite futuro para qualquer discussão sobre liberdade de expressão. Isso está um pouquinho relacionado com aquilo que a gente viu do Bolsonaro falando da cloroquina, do Trump falando sobre as fraudes nas eleições, na votação por correio nos Estados Unidos, né? A gente tem visto essa dinâmica do inquérito das fake news, e acho que foi o Luiz que falou lá no início da Sarah Winter a respeito daquele grupo 300 e de eles espalhando que ministros do STF são criminosos e pagando impulsionamento de conteúdo.
e espalhando coisas a rodo em grupo de WhatsApp. Para onde isso vai, a gente não sabe, certo? E vocês são estudantes de tecnologia, e vocês sabem que tem uma série de realidades artificiais, sejam no caso de montagens fotográficas, montagens videográficas, montagens fonográficas, como deepfakes, por exemplo, e o vídeo do prefeito de São Paulo, em que ele apareceu nu numa suruba. Desculpa, Tanara, só para animar a turma nesses últimos minutos. Essa é uma realidade com a qual vocês vão ter que lidar, né? Assim como esse espaço que é populado por robôs que são legítimos e robôs que são maliciosos, ele vai conviver cada vez mais com produtores de conteúdos humanos. Tanto robôs legítimos quanto robôs maliciosos vão ocupar o mesmo espaço de usuários legítimos, espalhando desinformação, porque a quantidade de notícia falsa, por exemplo, que eu recebi da minha mãe e do meu pai nos últimos 3 meses, é absurda, né? Mas a gente tem atores que são atores que operam de boa fé, e a gente tem atores que operam de má fé. E como essa é uma cadeira que tem um componente de reflexão ética, para além da gente saber o que é liberdade de expressão, como ela é tratada na lei, e está tudo escrito nos slides, eu vou passar eles para a Tanara para que ela distribua para vocês, para que vocês vejam, é importante que vocês comecem a testar o limite daquilo que a gente viu hoje em relação ao que é liberdade de expressão, como ela se transforma em questão prática na vida real, que vai desde o exercício da religião, a profissão jornalística, a expressão artística e tudo mais, como isso transborda para a internet, naqueles casos, alguns que eu tentei mostrar para vocês, e como isso vai fazer parte das decisões que vocês vão ter que tomar como profissionais nas diversas áreas do campo tecnológico que vocês vão tomar a partir daqui. Eu não sei se eu causei confusão ou se eu trouxe algum tipo de esclarecimento, mas o meu e-mail a Tanara tem, meu handle é esse aqui, em qualquer rede social vocês me acham, podem me adicionar, e eu respondo sempre bem, porque eu adoro esse tipo de interação. Fico à disposição se vocês quiserem continuar conversando, mas também a gente pode continuar conversando em outros momentos, e vai ser sempre um prazer estar à disposição da professora doutora Tanara para conversar sobre esses temas e outros.